Oi, gente. Bora dançar um pouquinho antes da gente fazer a nossa revisão? Só para a gente ficar mais, né, energizado assim, né? Então, vamos lá. Você vai perceber, isso não tem mistério, só depende de você, levando estudo a sério. Perceba que a beleza é um caminho de luz. Perceba que a surpresa é você quem produz. É você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal. Você vê diferente do que parece igual. Arte é tão legal. Você vê diferente do que parece igual. Tá vendo, Juvenal? Agora a gente vai para a nossa revisão. Pronto, rapidão. Deixa eu colocar meu violão na estante dele, tá? Que aí a gente já vai fazer a nossa revisão, porque tem um conteúdo aí muito interessante que a gente tem. Só uma lembrança rápida aqui, né? Não vou nem me alongar muito. Olha só, a dança e a cidade. O que é que acontece? Aqui a dança... O que acontece é que a dança, que sempre aparece na nossa cidade, tem um componente de uma liberdade total, onde as pessoas aproveitam para demonstrar as suas vivências, as suas satisfações, o que está acontecendo na vida do mundo. Então, a dança contemporânea não se baseia em técnicas, e possibilita a qualquer corpo dançar. Todo mundo pode dançar, conforme o movimento. O que é a dança? É o movimento ritmado, né? Organizado. Você pode criar aí qualquer coisa que você mexa que tenha a ver com o ritmo, com a música que se encaixa ali, está valendo, né? A preocupação é permitir e relacionar os movimentos de cada dança à vida do homem moderno, construindo um movimento de dentro para fora e não separando o corpo da mente. Quer dizer, nada de ficar só nas técnicas, né? Nada de ficar só, fazer um comentário aqui bem rápido, né? Nada de ficar somente nessa ideia de que você tem que obedecer, só pode dançar se for desse jeito, o passo tem que ser assim. Não, você faz o que você está sentindo. E sobre a dança do reggae, as pessoas começam assim. Tchan, tchan, tchan. Né? Aí depois começa a mexer o corpo. Então, vale tudo. Por isso que a gente fala que elegeu esse slide da dança e da cidade para mostrar a vocês um pouco dessa liberdade existente na dança, tá? Valeu? Então agora a gente vai para as nossas atividades, rapidinho a gente vai e volta, é bem ligeiro, tá? Eita, 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 o nosso coração aí, ó. Tchuc, 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 né? Mas fica tranquilo, fica relaxado, você já está cheio de energia, você dançou, você está, né? Todo legal aí. Vamos para as nossas atividades. Bora lá. Na nossa questão de número 1, sobre as origens da dança, os rituais e a expressão, né? No início da aula, a dança é apresentada como uma prática humana muito antiga, ligada a rituais, encontros, né? de grupos de pessoas e formas de expressão coletiva. Uma roda em que as pessoas estão batendo palmas juntas, né? Instrumentos simples e celebrando, né? Felicidade aí, apenas alegria, ou então invocando a parceria dos deuses, né? Pedindo aos espíritos, tinha muito isso também. Tá? Nesse contexto, a função inicial da dança estava mais associada a... Opa, tem aqui mais uma ilustração aqui para você se ligar nas paradas aí, né?
Então, aquilo que eu sempre falo, você que tem que ler, eu falo isso, mas penso que não, eu estou lendo junto, né? Então, leia com atenção, competição esportiva, rituais, celebrações, entretenimento exclusivo, execução apenas em teatros e participação comunitária. Então, o que melhor se enquadra nessa entrada aqui, ó, é quando fala de rituais, celebrações, expressão coletiva de um grupo, né? Tem também os solos, mas isso é coisa para mais para frente. Vamos então para a nossa questão de número 2, né? Ainda sobre a dança, nós temos aqui a dança contemporânea, né? Então, o que está em foco é o corpo, a mente e quem está assistindo, o espectador. Então, a nossa aula destacou que a dança contemporânea busca relacionar os movimentos à vida do homem moderno, construindo o movimento de dentro para fora, sem separar o corpo e a mente, promovendo a inter-relação com o espectador, segundo o Tadra, né? Então, estamos vendo aqui nessa ilustração, né? Diante de um mural com aqui, totalmente, né? Com um grafite aí maravilhoso, as pessoas bota ali um sonzinho ali e começa a dançar. Olha aqui, esse passo aqui bem... Cada um vai lá e faz a sua performance, né? Tá bom? Expressando o que está sentindo, a alegria ou a tristeza, sei lá. De acordo com essa perspectiva, a dança contemporânea se caracteriza por, mais uma vez, leitura. Gente, leitura, interpretação, cuidado, né? Então, você vai aí tendo maior cuidado. Pense que você está treinando para fazer concurso, para fazer... Então, exercite essa questão de ler, né? E relacionar com o que pede a questão, tá bom? Tá vendo? Estou aqui ajudando você a ler, tá? Ok? Aí, depois dessa leitura muito cuidadosa, você chega à conclusão, né, que a dança contemporânea se caracteriza por permitir a qualquer corpo dançar, né, valorizar a consciência corporal e o diálogo com o público. Então, você, né, se movimenta de acordo com do jeito que você é, né, com o seu corpo, né? E se você quer fazer isso para que as pessoas, né, os espectadores vejam, então você vai treinar, batalhar para trazer uma harmonia para esses movimentos, né? E aí, com certeza, as pessoas vão apreciar, vai ser muito legal. A arte é tão legal, só para não perder, né? Então, vamos lá. Questão de número 3, sobre a dança vertical e a arquitetura, tá? A dança vertical deve estar lá nas alturas e a arquitetura, porque a arquitetura dos prédios, né? O espaço, então, é utilizado como componente da coreografia. Então, esse espação aqui, ó, todinho, está valendo para os movimentos coreográficos. Olha aí, gente, é muita doidice isso, eu acho que é incrível, tá? Mas admiro, valorizo, obviamente, porque é arte. E vamos lá. Apresenta a dança vertical como prática que utiliza fachadas de prédios e a gravidade como parte da coreografia. Como exemplo, temos aqui a companhia Segundo Posto, né? Destacando que a posição dos corpos no espaço e a arquitetura influenciam a criação artística. Viu aí?
É isso aí. Nessa linguagem, a arquitetura do local funciona principalmente como... Eita, isso aqui está fácil. Então, vai lendo aí, né? Leitura, interpretação de texto. Vamos lá, gente. Isso, eu sei que você consegue. Às vezes dá uma preguiça da gente ler, né? Mas a gente tem que vencer muito, porque quando você lê, você traz um exercício para o cérebro que faz com que você tenha uma agilidade. O cérebro também precisa ser exercitado, então você tem que estar constantemente, e a leitura é uma das melhores ferramentas para isso aí, tá bom? Então não se esqueça disso, leia, não fica só pedindo, prof, como é que é isso aqui? Professor, eu estou com dúvida, não sei o quê, lá vem de novo, meu Deus do céu, lê aí, faz uma tentativa pelo menos antes de você se entregar à dúvida, ok? Isso é muito comum, os alunos, a gente apresenta e o aluno fica o tempo todo, não entendi, como assim? Você tentou realmente? Né? Esse é um exercício que você tem que fazer, porque nem sempre o seu professor, a sua professora vai poder estar ali do seu lado para lhe dizer como é que é. Vai ter um momento que é você e você e você e você. Certo? Então, depois disso aí, que você realmente venceu já, você vê que a arquitetura do local funciona principalmente como um componente artístico que reorganiza os movimentos, sentidos e a relação com o público. Então, nesse caso aí, o local, né, se você está em cima se você está aí pendurado num prédio lá no alto, você tem que pensar realmente como você vai dançar para as pessoas. Não é isso? Então, agora nós vamos dar vamos decolar para o futuro. Pegar carona nessa cauda de foguete. Aqui, lá do Enem de 2021, onde a dança contemporânea se interage, né? Se mistura com a internet, é uma questão, né, homologada ao tema da dança contemporânea, tá? Mas as novas mídias e a ocupação do espaço. Isso é o projeto Miniatures, né? Um projeto de dança na internet que dialoga com a ideia de dança contemporânea, explorando novos territórios e suportes. O que acontece? Um dançarino ou uma dançarina em movimento conectado a um laptop, a um computador, né? Um notebook, né? Abordando a arte multimodal, o corpo mais o vídeo mais a internet, sem textos ou marca. Não tem gente que fica se mostrando na internet? Tem gente que fica mostrando suas músicas, suas performances, ou até mesmo danças, né? Eu lembro que a cantora hoje famosa no Brasil e até fora, Anitta, né, que ela começou fazendo uma dancinha e mostrando, né, no celular. E aí foi crescendo o movimento, como a gente está vendo aqui, ó, nessa ilustração, tá? Então vamos nessa aí, vamos ver o que pede essa nossa questão. Considerado o primeiro projeto de dança contemporânea concebido para a rede, esse trabalho é apresentado como inovador por quê? Isso aí é uma inovação. Por adotar uma perspectiva conceitual como contraposição à tradição dos grandes espetáculos. Será que isso aí foi criado, pensado para fazer frente a isso aí? Uma nova plataforma, né? Um novo palco, criar novas formas de financiamento ao utilizar a internet para a divulgação das apresentações. Uma ideia aí, hein? Privilegiar movimentos gerados por computação gráfica
com a substituição do palco pela tela. Quer dizer, o palco é o próprio local onde a pessoa está sendo filmada, né? Produzir uma arte multimodal com o intuito de ampliar as possibilidades de expressão estética. Redefinir a extensão e o propósito do espetáculo para adaptá-lo ao perfil de diferentes usuários. Então, aí você tem essas alternativas onde exige um pouco mais de reflexão, tá, gente? Então, você leia, releia, para entender exatamente o que está sendo pedido aí, e aí você vai ver que quando fala daquilo mesmo que a gente estava falando ao explicar, essa questão multimodal, né? Os vários modos que estão ali, né? A dança, os movimentos, a internet, a exibição para a rede toda, né? Tudo isso aqui entra em jogo com essa nova ideia aí contemporânea dos nossos tempos, do nosso dia a dia, na nossa atualidade. Ok? Então, seguindo aqui, nós temos essa nossa questão aqui. Vamos ver aqui. Com base na aula História e Evolução da Dança, explícita, como a dança explicite, né? É o certo. Como a dança contemporânea se relaciona com... Aí você tem aqui a inclusão de diferentes corpos, a relação corpo-mente, a ocupação de novos espaços, ruas, praças, fachadas de preço. Cite um exemplo apresentado na aula ou coerente com o conteúdo estudado. Então, deixa eu comentar aqui um pouquinho com vocês. De tudo que a gente falou durante a aula, né, sobre essa questão da liberdade dos movimentos, porque o balé clássico tinha toda uma maneira, né, todo um grupo de movimentos que a bailarina tinha que fazer, e tem a corrida, e tem o salto, e o bailarino segura, também ele corre, também ele faz as piruetas, né, os volteios, mas tudo aquilo ali é estudado, é organizado, tem regras fixas. Se a pessoa não usar a perna do jeito certo, aí já perde pontos, entendeu? Tudo isso aí. Mas a dança contemporânea veio dizer totalmente diferente disso aí, tá? Você pode dançar balé clássico, sim, mas você também pode usar o seu corpo da maneira que você acha que está mais de acordo com que você pode dançar. E também será muito bem aceito, será agradável de se ver e tudo mais, tá bom? Então, nessa questão aí, você vai dar a sua opinião sobre o que você viu durante a nossa aula, né? Lembra de um exemplo lá do que você viu e faça o seu comentário, que ele será aceito. É isso que a gente quer, o seu pensamento, a sua reflexão, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês uma sugestão de resposta. Você não precisa falar o que está escrever, não será necessário que a sua resposta seja essa daí, mas que tem alguns elementos dali, já está valendo, tá bom? Vamos ver. Olha aqui, ó. Agora eu vou ler bem cuidadosamente, né? Uma dança contemporânea rompe com técnicas engessadas, olha só, porque foi muito tempo, tá? Permitindo que diferentes corpos participem da experiência artística. Ela valoriza a singularidade de cada indivíduo, independentemente da idade, peso, altura ou condição física, tá? Defendendo que qualquer corpo pode dançar a partir de suas próprias possibilidades de movimento. Ok? O que interessa é a criatividade e a expressividade. A dança contemporânea também amplia seus espaços de atuação. O exemplo apresentado na aula é a dança vertical, né? Realizada nos prédios por companhias como o Segundo Posto. Olha aqui o exemplo, tá? Em que a arquitetura e a gravidade se tornam parte essencial da coreografia. No nosso material complementar, né, nós temos mais sobre a dança vertical, né, sobre a dança
contemporânea, assiste para você aprender um pouco mais. Chegamos aqui, então, ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado. Você pode se aprofundar muito se você gosta de dançar, que é por aí, tá? Valeu!